Fala galera, beleza? Estamos aqui de novo, né? Prazer estar com vocês, só que dessa vez agora online, via recursos aí, né? Que a escola trouxe pra gente. A gente vai dar continuidade a esse conteúdo do sétimo ano, tá? A gente vai trabalhar aí agora um conteúdo que tá lá no capítulo 2 de vocês, que é o famoso feudalismo. A gente vai trabalhar esse conceito, tá? O que é o feudalismo, como ele surgiu, as características, a sociedade, o tipo de poder desenvolvido pelo feudalismo. Mas antes de a gente falar do feudalismo, a gente tem que relembrar algumas coisas que nós estudamos aí anteriormente para saber, né, o que é isso, como que ele surgiu. Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente vai estudar um período aí muito longo da história, que é chamado de Idade Média. Poxa, o que é Idade Média? Idade Média é o terceiro período da história. A gente tem ali pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. A Idade Média ela tem esse nome porque ela está no meio das demais, beleza? Então é a Idade Média. E o interessante a gente lembrar da Idade Média é que é um dos períodos mais longos da história, cara. Tem aí 1000 anos, né? Então você pega aí um período muito grande e tem muita coisa da Idade Média que cai até em prova de vestibular, em prova de concurso. É muito importante, cai muito, né? Então é muito importante a gente frisar o que foi a Idade Média. Nas aulas anteriores a gente já falou da Idade Média sobre a queda do Império Romano, que é em 476 o Império Romano do Ocidente, lá no século V, tá? Que marca o início da Idade Média. A Idade Média, então, ela tem um período aí que dura 1000 anos, que vai acabar no século XV, em 1453. Tá, que é a invasão de Constantinopla pelos turcos otomanos. A gente tem que lembrar dessa teoria, então. O que a gente trabalha na Idade Média? O que é importante a gente lembrar sempre da Idade Média? É importante a gente lembrar, primeiramente, como que aconteceu a queda do Império Romano. A gente tem que lembrar que o Império Romano, a queda do Império Romano do Ocidente, ele vai se dar graças às crises que o Império Romano vivia e graças à invasão dos povos germânicos dentro do Império Romano do Ocidente. Tá? Lembrar também da formação do islamismo, da expansão. Nós estudamos islamismo em sala, a gente não tem que falar assim, todas as características do islamismo. Não, a gente tem que lembrar sempre dos traços principais, a formação, da expansão, porque lá na frente vai ter um conteúdo que a gente vai estudar também, que é as famosas cruzadas, cara, um dos conteúdos assim mais fascinantes da história. O que foram as cruzadas? Guerra, tiro, porrada e bomba. Então seria essa teoria. A gente vai estudar, foi um dos conflitos mais violentos, a gente vai estudar crises também, a famosa peste negra, na peste bubônica. A gente faz uma referência com o que a gente está vivendo nos dias atuais hoje, né, com a pandemia que chegou no mundo aí que a gente pensou que nunca ia chegar, de novo e chegou, então a gente vai fazer essa referência também. A gente tem que lembrar lá do Império Bizantino, um cara muito importante, o Imperador Justiniano, que nós havíamos estudado também, lembrar das características do governo dele, quem foi esse cara, tá? Então é assim que a gente vai iniciar. Professor, o que seria o feudalismo? Cara, o feudalismo ele começa no século V, mas ele não começa de um dia para o outro. Ele começa, né, se desenvolvendo, ele começa tendo a unificação do Império dos povos germânicos junto com o Império Romano do Ocidente, tá? Professor, o feudalismo então ele é uma mistura? É, mas muita gente fala então que o Império Romano do Ocidente considerava os povos germânicos bárbaros. Sim, eles eram chamados de bárbaros, porque eles diziam que tinham uma cultura inferior. O Império Romano eram os caras ali que viviam no auge e não queria que sua cultura fosse adaptada a ninguém que não fosse romano. Então eles são chamados de bárbaros. Mas o feudalismo ele surge dessa teoria, romana e germânica, tá? Romana é o quê? O que vai se basear? O colonato. Lá no Império, lá em Roma, o colonato vai ser importante porque os soldados vão oferecer terra, os governantes, os aristocratas vão oferecer terra a quem não tinha, só que em forma de colonato. Você pode ocupar essa terra, mas o que você produzir nessa terra pertence a mim, pertence a eu, o dono dessas terras. Lá nos germânicos a gente vai ter o famoso comitatus, que é o famoso ato de fidelidade, lealdade. Então a pessoa, para ela poder viver naquelas terras, ela tinha que jurar ao dono das terras a fidelidade. Então esses traços culturais, eles meio que vão se juntar, eles vão se misturar e vão formar o que chamamos de feudalismo. A gente tem que lembrar também que uma característica importantíssima desse período para dar origem ao feudalismo é o processo de ruralização. Roma passava por crises, falta de escravos, falta de alimentos, altos impostos. Então os povos vão sair da cidade e vão para o campo. Esse processo migratório da saída da cidade para o campo é chamado de processo de ruralização. Mas eu vou para o campo viver em quê, cara? Vou viver na fazenda. Então, sempre, eu sou um cara da aristocrata romana. Tem uma fazenda no campo, eu vou sair aqui da cidade, que eu não vou mais pagar impostos. Estou sendo ameaçado pelos povos germânicos. Então eu saio aqui do Império Romano e vou para minha fazenda, viver feliz. Chego lá na minha fazenda, vou trabalhar sozinho, vou ser minha própria mão de obra. Só que agora vem um camponês lá do Império Romano. Eu que tinha escravos, não tenho mais escravos.
Esse camponês chega em mim e fala o seguinte: ei, tem um pedaço de terra para me morar? Para poder produzir? Tudo que eu produzir e tudo que eu fizer aqui, eu dou a você. Aí o cara pensa: poxa, não tem escravos, né? E estou vivendo aí à mercê. Então, vou ter uma fazenda, o cara quer trabalhar para mim de graça, eu vou dar em troca para ele somente o necessário para a sua sobrevivência. Então, isso é essencial para mim. Então, eu vou apoiar. Então, a gente começa a perceber que começa a trabalhar uns traços aqui de feudalismo. Então, a Europa ela vai se fragmentar. O que era um poder centralizado passa a ser agora um poder descentralizado. A Europa tinha um poder centralizado, o Império Romano, o maior império do Ocidente. Agora se descentraliza, ele fragmenta todo de uma vez, né? O que era um imperador vai se tornar agora feudos, né? Todas as partes dos feudos. É importante lembrar também que esse processo se dá através de um contrato chamado contrato vassálico. Eu trabalhei até isso em sala. Como é que era feito esse contrato? Cara, a gente tem que lembrar que naquela época eles não tinham escrita ainda, eles não faziam qualquer contrato e assinavam embaixo, como a gente faz hoje. O contrato era feito da seguinte forma: eu sou o sucerano, sou o dono das terras, e quem recebe se chama de vassalo. Então, a gente vai lembrar disso aqui. O sucerano é sempre quem doa o feudo. O vassalo vai ser sempre quem recebe o feudo. Então, seria essa ideia. E como que eles faziam esse contrato? É chamado de ato vassálico, ato de fé e de liturgia, que seria a seguinte ideia: eu faço um juramento, pego na mão do meu sucerano, corta a minha mão, pegamos as mãos, fazemos um ato de sangue, agora você faz parte da minha família, sangue do meu sangue. Seria essa a ideia. Ou através até mesmo de cuspia nas mãos um do outro, juntava essas mãos, ou através de um beijo. É uma teoria muito também interessante. Então seria 3 atos. Então seria a assinatura do contrato, seria baseada com isso. Então o vassalo jurava o que esse sucerano? Fidelidade. E esse vassalo futuramente poderia vir se tornar um sucerano. Então a gente tem que lembrar da origem romana e germânica, colonato e comitatus. O processo de ruralização, que é importantíssimo, porque nesse período também a gente tem que lembrar que as pessoas saem do Império Romano e vão para a região rural. Beleza? A gente tem que lembrar também das dinastias que a gente estudou nas últimas aulas, dos reinos germânicos. O mais importante de todos são os francos. E dos francos a gente vai ter 2 dinastias, a Merovingia e a Carolíngia. A gente vai ter um cara chamado de Carlos Magno. Os francos são os caras que vão fundar a França, já falei disso para vocês em aula também. Então a gente tem que lembrar, poxa, a Idade Média tem várias e várias coisas importantes? Sim, várias coisas importantes. Uma delas é o feudalismo, que cai muito em prova pra gente. Professor, então o que é o feudalismo? Define pra gente uma forma de organização política, porque é um poder agora descentralizado. Deixo de ser um imperador, passo a ser um senhor feudal. O que é um feudo? Um feudo poderia ser várias coisas, tá? Poderia ser um objeto, poderia ser uma residência e poderia ser terra. Mas dentro do período de feudalismo, você vai trabalhar com feudo, vai lembrar que o feudo significa terra. O poder vai estar concentrado sempre nas mãos das pessoas que possuem grande quantidade de terra. Então, quanto maior a posse de terra, maior seria o poder daquele senhor feudal. Tá? Outra coisa, então, forma de organização política, social, porque a sociedade ela muda. A gente tem que lembrar que no Império Romano, a gente tinha uma sociedade estamental, mas havia uma locomoção social. Já aqui na sociedade do feudalismo, sociedade estamental, com baixos níveis de locomoção social, e é chamada de famosa sociedade de castas. Como assim? O cara que nasce camponês, ele sempre vai ser camponês. O cara que nasce nobre, ele sempre vai ser nobre. O cara que nasce dentro do clero, ele sempre vai pertencer ao clero. Ou seja, professor, mas uma pergunta que todo mundo faz. Mas se um camponês ou um servo quisesse casar com a filha da nobreza, filha do senhor feudal, ele pode? Pode, mas certamente a filha se tornaria uma camponesa ou uma serva. O camponês nunca na vida iria atingir o status de nobreza. Então é importante a gente lembrar disso, tá? Uma sociedade estamental. O que significa isso? Uma sociedade que as mínimas possibilidades de locomoção social quase não existe, é inexistente. Poderia acontecer? Poderia. Não existe relatos na história de que isso aconteceu. Então a gente lembrar disso também é importante, tá? E por último, econômica. Professor, econômica por quê? Porque a gente trabalha com modo de produção. Toda a economia aqui agora vai ser voltada, baseada na agricultura. Ou seja, os feudos vão produzir a agricultura e a pecuária. O feudo ele vai ser autossuficiente, ele se sustenta. Tudo necessário para a sobrevivência do feudo é produzido no próprio feudo. É importante lembrar disso. Professor, comércio, vai existir o comércio? Claro, o comércio existe, só não existe mais o uso da moeda. Por quê? A moeda ela deixa de existir porque as cidades vão deixar de existir. Então as cidades vão ser fechadas,
As pessoas que viviam na cidade vão para o campo, desenvolver agricultura e pecuária, e o comércio vai existir só que na base do escambo. As pessoas vão trocar alimento, um feudo com outro vão trocar alimento. A gente tem que lembrar que nesse período também surgem as famosas feiras, né? Só que isso vai surgir no final da Idade Média, com a crise do feudalismo. Tudo que era produzido no feudo, o senhor feudal quer lucrar com isso agora, ele vai pegar tudo que é produzido do feudo e vai levar para a cidade. Vai formar as famosas feiras. O termo banqueiro, o termo feira, né? Esses termos são termos que surgiram na Idade Média. Se a gente vai lembrar então, a Idade Média é dividida em 2 períodos, né? A gente tem que lembrar disso novamente. A Alta Idade Média, que é o auge do feudalismo, e a Baixa Idade Média, do século X ao século XV, que é a crise do feudalismo. A gente tem que lembrar muito disso aí. Falar de política, eu já havia falado, vamos comentar novamente. O poder da política dentro do feudalismo é um poder descentralizado. Por quê? Não existe um senhor feudal, existem vários senhores feudais. Então é importantíssimo a gente lembrar disso, o poder descentralizado, poder fragmentado, tá? E o senhor feudal é o cara de maior autoridade dentro do feudo dele, ele que manda e desmanda dentro do feudo. Sobre a sociedade, cara, dica que eu dou pra vocês, interessante. Sociedade é composta por 3 camadas sociais, clero, nobreza e camponês. Lembrando que é uma sociedade estamental, tá? De castas, não existe mobilidade social. O clero sempre vai ser as pessoas que pertencem à igreja, ou seja, os cleros são os que oram, a nobreza são os que guerriam, tá? Lembrar disso aqui. E os camponeses são os que trabalham, tá? Então, cai muito em prova isso aqui, porque o clero pertence à igreja, são os que oram. A nobreza, os que guerriam, os camponeses, os que trabalham. Pessoal, mas por quê? Porque através do feudalismo essa estrutura se forma, ou seja, o clero era responsável pela autoridade máxima da igreja. Quem tinha o poder da Bíblia, quem comandava, quem sabia ler e escrever eram somente as pessoas de dentro da igreja, do alto clero. Então as outras pessoas, o nobre, até mesmo os camponeses, ficavam submissos. Ou seja, nesse período aqui vai predominar o famoso teocentrismo. Tá? Por quê? Esse teocentrismo é onde que fala que Deus está no centro de todas as coisas. Então ele seria a teoria. Lá na Idade Moderna a gente vai mudar um pouquinho. A gente trabalha com o quê? Com antropocentrismo. Mas não estou dizendo para vocês que o teocentrismo ele deixa de existir. A gente tem que lembrar disso então, tá? Por isso que o clero ele sempre vai ser principal, né? O primeiro da sociedade. Porque a gente tem que lembrar também que lá nos povos germânicos, o reino dos francos vão ser responsáveis por dar muitas terras à igreja. Só que eram terras que eram inabitáveis, ou seja, uma terra que não gera lucro, não gera desenvolvimento, tá? A gente tem que lembrar disso. Pra gente finalizar, tá quase finalizando, a gente fala dos tributos. Professor, se eu tenho uma sociedade que é comandada pelo clero, pela nobreza e pelos camponeses, clero é quem ora, os nobres são os guerreiros, que vão defender os seus servos ali, quem vivia dentro do feudo. A gente tem que lembrar sempre dos cavaleiros aqui, muitas meninas gostam de falar dos cavaleiros, porque aquele eu sou um cavaleiro. Como que surgiu essa teoria? Um cavaleiro, ele começava a ser cavaleiro com 7 anos de idade. Ele nascia dentro da nobreza, tá? Ele ia viver com reis, ia viver com senhores feudais e lá aprendia costumes básicos, ser gentil, ser honesto, ser amoroso. E aos 18 anos ele começava a guerrear e aos 21 fazia parte do exército. Então hoje quando você fala assim, o menino é cavaleiro, quer dizer que o menino é responsável, é inteligente, é carinhoso e amoroso. Então esse termo ele também surge aqui dentro da Idade Média, beleza? Tributos. Todos os servos, como eles estavam submissos ao senhor feudal, que fazia parte da nobreza, eles eram obrigados a pagar tributos. São 5 tributos, mas eu citei 4, tá? Talha. Talha era quando o servo era obrigado a pagar a metade da produção. Por quê? O servo ele vivia dentro do feudalismo, dentro do feudo, que pertencia ao senhor feudal. Então o servo, ele trabalhava, e tudo que ele produzia, a metade pertencia ao senhor. Ou seja, ele vai retirar para ele somente o necessário para a sua sobrevivência. A gente tem que lembrar disso. Corvéia. A corvéia, cara, é interessante que além do que ele já trabalhava no feudo, ele vai ter que trabalhar de 3 a 4 dias de graça pro senhor, lá no castelo dele, fazendo obras públicas, rumando a jardinagem. Então a gente tem que lembrar, poxa, além de eu pagar a metade da produção, tá? Eu vou ter que pagar a corvéia, que é trabalhar de graça 3 a 4 dias. E, ou seja, eu tenho que produzir para mim poder sobreviver. Eu preciso me alimentar. Sim, então é injusto. Professor, mas essa servidão, ela é a mesma coisa que escravidão? Não, porque o cara não é obrigado a ficar no feudo, mano. Ele se sente assim, necessário. Se eu não ficar aqui, eu vou morrer. Se eu viver na cidade, eu vou morrer. Os caras vão me matar, os germânicos vão me matar. Então eu prefiro trabalhar semelhante a um escravo do que morrer. Então essa teoria é se aplicada aqui. A banalidade. Pagar pela utilização das ferramentas. Poxa, então o cara tinha que trabalhar.
Tinha que pagar tributos. E ainda usar as ferramentas do feudo, que não era dele, mas tinha que pagar pela utilização das ferramentas? Sim. Aí eu pegava uma enxada, tem que pagar. Pegava um moinho, tem que pagar. Pegava um arado, vou ter que pagar. Então é muito imposto que os caras eram obrigados a pagar. E a famosa mão morta. Pagar tributo, caso o chefe da família morresse e a família quisesse continuar no feudo, a família teria que ser obrigada a pagar tributos. Tá? E quando era aquela questão do casamento que eu citei para vocês, a minha filha ali só é uma serva, mas ela se casou ali com outro servo. E então elas se casavam e o senhor feudal até fazia uma festa para comemorar isso, mas essa festa não era para eles, era para o próprio senhor feudal. Por quê? Porque o senhor feudal comemorava, porque agora vai ter uma família a mais para trabalhar para ele. Então isso aí era muito importante a gente lembrar disso também. Beleza? E a divisão do feudo para a gente finalizar. Cara, o que era um feudo? Um feudo era composto pelo castelo, tá? Onde o senhor feudal vivia com toda a sua família, aquele castelo, a coisa mais linda, né? Grande construção, grandes fortificações, muros enormes, tá? O manso senhorial era onde era ficado o castelo e toda a região onde o senhor feudal habitava com a sua família. O manso sérvio era onde os servos moravam, tá? E também produzia os próprios alimentos e a sustentabilidade do feudo, tá? E por último, o manso comunal. O manso comunal é um manso comum, era um lugar onde habitava tanto o senhor feudal e tantos os servos. Então é importante a gente lembrar disso também, tá? Então a gente falou aqui da definição do feudalismo, da origem do feudalismo, da economia, que é importante lembrar que a economia baseada na agricultura, a política com poder centralizado, a sociedade estamental, formada por 3 classes sociais, os tributos e a divisão do feudo. Galera, próximo a gente vai falar então da crise do feudalismo, que a gente fala aqui no século XV, 1453, tá? Como o feudalismo entrou em crise. Porque a gente tem que lembrar que nessa transição a gente vai ter a predominância do feudo. No século XV a gente inicia com um processo capitalista. A gente vai falar do famoso renascimento comercial, o famoso renascimento urbano. Renascimento significa renascer. Renascimento do comércio e o renascimento das cidades. Então, o que deixou de existir volta a renascer novamente dentro da Europa. A Europa deixa de ser um feudo agora, a gente começa a falar da formação dos estados absolutistas. Beleza? Até a próxima, tamo junto, valeu!